Vamos então começar o primeiro capítulo, Ondas e Percepções. Agitação e ondas. Em seguida, esforços persistentes de muitos espíritos sábios, encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético em que o planeta, no ritmo dos seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Então, é um imã, né? A Terra é um imã e nós temos os campos eletromagnéticos que envolvem o planeta Terra. Nesse reino de energias em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. Então, tudo está em movimento. Então, desde o Big Bang, a formação da Terra, a formação do clima, o planeta do jeito que está, o desenvolvimento do planeta, o universo está em expansão, tudo está em movimento e o movimento gera agitação. Eu falando aqui estou gerando ondas sonoras, o meu pensamento emite ondas, tudo, nós estamos envoltos nessas ondas eletromagnéticas. Então ele coloca aqui, e toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas, através dos diferentes corpos da natureza. Tipos e definições. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo esse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Fina vara, tangendo as águas de um lago, provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira arrojada ao lençol líquido traçará ondas maiores. Um contrabaixo lança lasá muito longas, um flautim desferir-lasá muito curtas. Então nós vamos ver se a gente consegue ver aqui que o comprimento de onda, ele é dado pela distância de uma crista na outra. Então nós vamos vendo aqui a onda, aqui é a crista da onda, essa distância entre uma crista e outra é o comprimento. Aí nós vamos ter, mudando a frequência, ou seja, aqui nós temos uma frequência lenta, se nós aumentarmos essa frequência, nós teremos várias ondas, né, uma mais junta da outra, no mesmo espaço de tempo. Aí nós vamos ter a frequência destas ondas vai ser determinada por esse comprimento entre a crista da onda e a outra crista da onda, e essa distância aqui dessa altura da onda é a amplitude da onda. Vamos lá, ele continua aqui. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância que segue do penacho ou crista de uma onda a outra, né? Então, é o que ele coloca aqui, as ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância em que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que lhes identifica a frequência diversa. Que é, no entanto, uma onda? A falta de terminologia mais clara
diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia, por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo, ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Homens e ondas. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama através de inumeráveis combinações. Assim é que, entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz e dos raios-x, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o modo em que se exprime. E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que lhe afinam com o modo de ser. Estamos vendo aqui a explicação da sintonia. Então nós vamos entrar em sintonia com aquelas ondas eletromagnéticas afins com a nossa energia eletromagnética. Então, afins atraem afins. Da mesma forma que a hora que a gente sintoniza certinho na rádio, a gente passa a escutar o que a rádio transmitiu perfeitamente, nós, a hora que entramos em sintonia, ou seja, as nossas ondas captam as ondas que são parecidas com as nossas, iguais às nossas, nós entramos em afinidade, entramos em sintonia com os nossos afins, né? É exatamente o que ele coloca aqui. Temo-lo dessa maneira, né? Que é o homem, né? Tá falando do homem colocado nas faixas, né? Do cosmos. Então ele coloca: temo-lo, o homem, né? Dessa maneira, por viajante do cosmos, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou, progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução. Então nós aqui agora estamos no nosso melhor. Nós estamos no ápice do nosso aprendizado e no ápice do nosso estágio de evolução. Então, é o que ele coloca aqui. Então, ele revela o que a vida já lhe deu, ou seja, o tempo de evolução. Nós estamos agora revelando que nós já evoluímos pelo tempo de evolução, pelo tempo que nós estamos indo e vindo neste planeta, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Então, da mesma forma que eu estou aqui agora mostrando que eu já evoluí através do tempo, então o meu conhecimento é fruto do tempo de aprendizado que eu estou indo e vindo, mas é também a capacidade de aprendizado, a capacidade que eu tenho de assimilar o conhecimento através do meu esforço a este tempo que eu tenho para a reencarnação. Então é o que ele coloca. Então o homem revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Quer dizer, aquilo que eu mesmo estou acrescentando a cada reencarnação pelo meu esforço, né? Pelo meu desenvolvimento, pelo meu livre-arbítrio, pela minha vontade de crescer.
para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Então nós recebemos a dádiva do cérebro, que é o que nos dá a capacidade de entrar em sintonia com pessoas com inteligência maior, com cérebros mais capacitados, em sintonia com espíritos, né, encarnados ou não, mais capacitados, e que nos dá a capacidade de aprendermos, aprimorarmos, nos sublimarmos, ou seja, ascendermos, melhorarmos, crescermos. Aí ele continua aqui, continente do infrasom. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção, circunscritos aos implementos da própria estrutura. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, então vamos lembrar daquela frequência, né? Então nós vamos ver o nosso coração, né, tem uma frequência, né? O tum, tum, tum. Então aquelas batidas por segundo são as frequências do nosso coração. Então o que ele coloca, abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, né, abaixo de 35, 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada ou que ainda se mostre fora do corpo físico em condições análogas, ou seja, ela está fora do corpo físico, é um espírito desencarnado, mas está na mesma condição vibratória dos encarnados, movimenta-se no império dos infrassons, porquanto os sons continuam existindo sem que disponha de recursos para assinalar. Abaixo de 35, 40, né, o nosso ouvido não escuta mais. Né? Ele coloca uma nota aqui que alguns autores, alguns cientistas colocam que o infrasom começa abaixo de 16 vibrações por segundo. Mas são sons inaudíveis ao nosso ouvido. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui mergulhados em ondas, e mergulhados em visualizações, mergulhados numa série de coisas das quais nós não temos capacidade de ver a partir de um determinado espectro de luz, nós não temos capacidade de ouvir a partir de um determinado número de vibrações, né? Então nós somos limitados, os nossos ouvidos nos enganam, os nossos olhos nos enganam. Nós precisamos ter essa compreensão da limitação da ferramenta. O corpo humano é uma vestimenta que nos serve de auxílio para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento, mas ele é limitado e nós temos que entender essa limitação. Então ele coloca aqui, né, que abaixo desse determinado número de sons, nosso ouvido não escuta. Para nós é silêncio, mas não é silêncio. A ponte pressionada por grande veículo ou a locomotiva que avança sobre trilhos agita a porta de residência não distante, porta essa cuja inquietação se comunica a outras portas mais afastadas em regime de transmissão infrassom. Então é um som que nós não escutamos, mas a porta sente essa vibração, ela bate e faz com que outras portas batam também. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequência aumentada, com o emprego dos chamados circuitos oscilantes,
constituídos com o auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum, começando pelas ondas longas até aproximadamente 1000 metros, na medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço do radar e da televisão. Em semelhantes faixas da vida, que a ciência terrestre assinala como o continente do infrassom, circulam forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Sons perceptíveis. Aumente-se a frequência das ondas, né, que é aquele espaço, né, entre o comprimento, entre uma onda e outra, né, aumenta-se a frequência das ondas nascidas do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto nesse grau vibratório as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam, né, o tímpano, gerando os tons de Tartini ou tons de combinação, com efeitos psíquicos segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Eleva-se o diapasão. Sons médios, mais altos, agudos, superagudos. Na fronteira aproximada de pouco além de 15.000 vibrações por segundo, não raro, o ouvido vulgar atinge a zona limite. Mas ele coloca também uma nota aqui que isso é variável, né? Tem pessoas que conseguem escutar um pouco mais, outras não. Há pessoas, contudo, que depois desses marcos ouvem ainda. Animais diversos, quais os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom, para além de 40.000 vibrações por segundo. Então o cachorro é capaz, aqueles apitos para cachorro, né? A gente não escuta, mas o cachorro grita, uiva na hora, porque eles são acima desses 40.000 vibrações por segundo, são muito altos, nosso ouvido não ouve mais, mas o deles ouve. Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Outros reinos ondulatórios. Salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito, que a mente ajustada às peculiaridades do planeta não consegue perceber. Sigamos através das oscilações mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começam a luz e as cores visíveis ao olhar humano. As micro-ondas em manifestação ascendente determinam nas fibras intrarretinianas, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das 7 cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca, que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura conforme os estados mentais que a identifiquem. Alteia-se a ordem das ondas e surgem, depois do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anilado e o violeta. No comprimento de onda em que se localiza o violeta em 4/10.000 de milímetro, os olhos humanos cessam de enxergar. Todavia, a série das oscilações continua em progressão constante e a chapa fotográfica, situada na vizinhança do espectro,
revela a ação fotoquímica do ultravioleta e, ultrapassando-o, aparecem as ondas imensamente curtas dos raios X, dos raios gama, dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do globo. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito com base nas forças do pensamento. Então ele nos dá aqui uma ligeira ideia de que vivemos, né, num mar de ondas eletromagnéticas, que usamos um equipamento para estudo e aprendizado que é limitado a um determinado número de som. Abaixo de um determinado número nós não escutamos mais, acima nós não escutamos mais, num determinado feixe de onda nós conseguimos enxergar, né, as coisas conforme o nosso cérebro decodifica. Depois desse feixe a gente não enxerga mais, não quer dizer que as coisas não estejam lá. Nós não conseguimos, a não ser os médiuns videntes, né, clarividentes, eles conseguem enxergar em espectros diferentes, então eles conseguem enxergar em dimensões diferentes, dimensões que convivem com a nossa dimensão, por isso eles enxergam os espíritos, eles enxergam outros planos de trabalho, né? Eu falo nós porque eu não sou médium, todos nós somos médiums, né? Mas eu não sou médium ostensiva. Nós, médiums normais, sem sermos médiums ostensivos, ouvimos dentro da capacidade, vemos dentro da capacidade que nos é dada para aprendermos, para crescermos, para melhorarmos, mas sabemos que existe à nossa volta outro mundo, como uma cebola com várias camadas, existem vários espectros de som, de ondas, de energias que estão à nossa volta nos influenciando. Vamos lembrar Kardec no Livro dos Espíritos, perguntando ao Espírito Verdade se nós somos influenciados pelos espíritos que estão à nossa volta. E ele responde: muito mais do que nós imaginamos. Então vamos entender os ensinamentos que André Luiz nos traz aqui nesse livro e vamos continuar estudando no segundo capítulo.